Deus seja louvado. Neste momento, prezados amigos e meus irmãos na fé, Deus está nos dando mais esta oportunidade para eu continuar gravando meus vídeos, né? Já faz muito tempo que eu tenho parado de gravar vídeos, mas hoje Deus preparou esta oportunidade. Este vídeo é o vídeo número 25 e o seu nome é A Seita do Nazareno. Irmão, vamos iniciar o vídeo falando de Moisés, né? Profeta Moisés. Porque o profeta Moisés, ele falou lá no deserto da palavra de Deus sobre nós, irmão, nesses últimos dias, né? Ele falou: goteje a minha doutrina sobre a relva, que é sobre a terra, né? E o meu dito destile como a chuva. Glória a Deus, está escrito em Deuteronômio. Esta frase, esta palavra, né, que Deus está dando a graça de se cumprir. Mas foi no Velho Testamento, foi com o profeta Moisés, hein? Glória a Deus. Moisés, irmão, tirou o povo do Egito, determinação por Deus, passou aquelas maravilhas, contemplou muitas maravilhas, né? Morreu lá no Monte Horebe, contemplou Jerusalém, Israel, lá do monte, mas não chegou na terra prometida. Não chegou lá, irmão. Mas Deus preparou que dos que nasceram no Egito e passaram do Mar Vermelho, só 2 que chegou na terra prometida. Junto com a grande mocidade que nasceram no caminho, foi Caleb e Josué, que chegou na terra prometida. Mas vamos falar, irmão. Mas o que é que tem Moisés? O que é que tem o Velho Testamento com a seita do Nazareno? Glória a Deus. Bem, este é o meu canal CCB Visual. CCB Visual, né, irmão? Glória a Deus. Então, o que é que tem Moisés com a seita do Nazareno? Ele profetizou lá no deserto, desse dia, né, irmão? E goteja a minha doutrina sobre a relva, né? E o meu dito, a minha palavra, como a destile como a chuva. E nesses dias, a palavra de Deus está se destilando na terra, irmão, como a chuva. Não é pelo meu canal, mas pelos seus servos, né, que Deus tem preparado, pela palavra de Deus, que está se destilando a palavra na terra. Glória a Deus. Bem, irmão, quando a igreja do Nazareno, a seita do Nazareno, ela se iniciou em Atos dos Apóstolos. Após a ascensão de Jesus, né? Que o povo, o romano revoltado, né? Revoltado com Jesus, tinha mandado matar Jesus, Jesus ressuscitou, persuadiram o povo para dizer que foi os apóstolos que roubaram o corpo de Jesus Cristo, que Jesus, enganaram o povo. Na Bíblia está escrito
que foi a mentira do judeu, de dizer ao povo que foi que Jesus tinha ressuscitado. Disseram que isso foi a mentira do judeu. Não foi mentira de judeu não, viu, irmão? Foi mentira dos romanos. Os romanos que mandaram o povo dizer aquilo ali. Glória a Deus. Com a perseguição do Império Romano, que o Império Romano é a mesma Igreja Católica de hoje, meu irmão. O Império Romano, ele continuou com a mesma doutrina, pregada por Moisés, né? A lei mosaica que imperava naquela época em Israel, que imperava aquela doutrina, e o Império Romano, quando conquistou aquela terra de Israel ali dos persas, que dizem Israel, eles viram o povo e sábio que existia, esses sacerdotes, eles ficaram todos da cúpula, né? Os anciões, sacerdotes, Caifás. O Caifás ficou revoltado com Jesus, né? O sacerdote Caifás. E só se sossegou quando matou Jesus. Perseguiram o grão de milho. Aquele grão morreu, nasceu uma espiga. E agora não vão perseguir mais o grão, é a espiga de milho que vão perseguir. A doutrina que Jesus pregou, a doutrina que ele pregou. E continuaram Deus fazendo maravilha por meio dos apóstolos, né? Com a intervenção de Deus, e começou a grande perseguição, irmão. E o povo chamava com aquela igreja que tem o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos profetas e dos apóstolos, que é a nossa congregação, é a mesma igreja apostólica que os romanos diziam que era a seita do Nazareno. Essa seita do Nazareno, ela foi muito perseguida, foi muito combatida, irmãos. Até no ano 70, o general Tito mandou derrubar o templo, revoltado não só com os apóstolos, os discípulos de Cristo, também revoltado com os judeus, né? Revoltado com os judeus. E assim como eles tiveram ódio, não só os romanos, mas o povo do mundo, Deus fez com que o povo do mundo odiasse o judeu, para no fim das épocas Deus fazer uma grande maravilha com o judeu, e quem fosse contra Israel, está indo contra a menina dos olhos de Deus. E assim continuou. Os apóstolos derrubaram o templo de Jerusalém, mas aquele templo de Jerusalém é o templo de Romano, viu? É o templo romano que os judeus participavam. Não eram os apóstolos que participavam do templo de Jerusalém. A Assembleia de Jerusalém não foi no templo de Jerusalém. A Assembleia de Jerusalém foi naquele mesmo local onde eles estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, amados irmãos. Aqueles povos reunidos ali e receberam a promessa do Espírito Santo em 2 Atos dos Apóstolos.
Glória a Deus. E a igreja começou a grande perseguição com a igreja. Eles tiveram de abandonar as casas, abandonar tudo e fugir. E essa perseguição ela continuou até o ano 395. Veja que do ano que até Jesus morreu aproximadamente no ano 33, 35, até 393, foi quase 4 séculos de perseguição. E será que a igreja chegou a inventar que Pedro era papa? Mentira, que Pedro nunca foi papa. Pedro era servo de Deus, apenas o responsável pela igreja de Jerusalém. Glória a Deus. Mas perseguição, mataram Pedro, mataram os apóstolos, mas cada um matava eles, mas não matava o Espírito de Deus que estava neles, irmão. Aparecia, matava um, o Senhor chamava 10, matava 10, Deus preparava no lugar daqueles 10, preparava 100. E quando morria 100, tinha 200 e a obra perseguida pelo seu inimigo, sempre seremos. Mas a vitória é nossa. E continuou o povo de Deus fazendo maravilha, até que chegou o ano 393 e o Constantino, de uma jogada política, se combinou, se uniu com os cristãos, católico e protestante, que ele chamava protestante, católico e protestante. E aí no ano 393, no concílio de Nicéia, um concílio chamado Nicéia, que os evangélicos, os protestantes, que é evangélico, isso não palavrazinha bonita de evangélico, isso foi os nossos irmãos que levaram ao Congresso e tiraram o nome protestante, que protestante é quem protesta, quem bota piquete na rua, toca fogo na rua e faz protesto. O povo de Deus não faz protesto, o povo de Deus é protestado. O povo de Deus não é para estar protestando, não protesta nada não, nós entregamos a Deus e Deus é quem faz a obra. Glória a Deus. E ele chamava nós, irmão, de seita, mas nós não somos seita. Sabe por que eles chamam seita? Para perseguir o povo, irmãos. Paulo falou, esse caminho que vocês chamam seita, a qual eu servi, na mais severa seita dos fariseus, não é a seita, é a graça de Deus, irmão. Esse caminho que vocês chamam seita, não é seita, é a graça de Deus, glória a Deus. E aí, amados e queridos irmãos, parou as perseguições, quando a igreja, os apóstolos se uniram, juntaram com os católicos, católico e protestante, todos juntos. Aí parou a perseguição, começou a matar mais crente, as perseguições pararam, mas também Deus parou de fazer a maravilha, operar no meio, porque aí, depois de 395, quem mandava na igreja era Constantino, o império do Império Romano. O Senhor já deixou de operar. Quer dizer, operava de outra maneira, né, irmão? Deus tem seus meios, suas maneiras. Porque politicamente correto. Por quê? Porque será que os irmãos ia permitir eles fugindo lá escondido? Ia ter possibilidade de fazer a Bíblia? Tinha de ter concílio, tinha de ter grandes reuniões, grandes ajuntamentos para se reunir e editar a Bíblia Sagrada, que foi a Igreja Católica
que reuniu 72 sábios da Galileia, no ano 393, no concílio de Hipona, 393, faltava pouco tempo para o ano 400. E lá no concílio de Hipona que foi editada a Bíblia Sagrada. Tudo plano de Deus, irmão. Tudo plano de Deus. Para ter a Bíblia, com aquela força da Igreja Romana, e veio passando os séculos até chegar aos dias atuais. Até chegar aos dias atuais, que se cumprindo a palavra que Deus falou com Moisés lá no Antigo Testamento. Deus preparou agora a doutrina dos apóstolos, a nossa congregação, né? E ainda preparou a CCB virtual. Você que neste momento está aí ouvindo esse vídeo, né? Que Deus tem preparado esta oportunidade, né? Linda oportunidade. Ah, que oportunidade, mano. Nada aqui na Terra acontece sem a permissão do Todo-Poderoso, né? Ele faz seus movimentos, Deus faz um movimento na Terra. Esse movimento de você estar aí com o seu celular, né? Seu computador, né? Seus tablets, né? Nesse dia, nessa noite, onde você estiver, se lembre que a pessoa não pode, irmão, de maneira nenhuma, tá dizendo que CCB não aceita. E aqueles que disser que a CCB não aceita, vai ter um acerto de conta com ele. O Deus do céu, o Criador do céu e da terra, ele vai pedir conta. Assim como a seita do Nazareno foi perseguida, a nossa igreja será perseguida, está sendo, ultimamente está recebendo muito ataque pelas redes sociais, né? Ela está recebendo muito ataque pelas redes sociais, mas Deus, tudo ele vai estar fazendo com permissão de Deus, né? Os ataques vão seguir de publicidade, né? De publicidade, Deus proverá todas as coisas, e vocês, Deus preparará todas as coisas, como confiar em Deus, na sua misericórdia, e Deus proverá tudo. Este será o vídeo de hoje, né? E fiquem na paz de Deus, e Deus seja louvado. Amém.